Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Irmãos, graças ao Senhor, nós estamos retomando os nossos estudos do domingo, se Deus assim permitir. Então, graças ao Senhor, irmãos, nós achamos de extrema necessidade e urgência a gente retomar esses estudos para que a gente possa concluí-los. E eu estava esses dias, essa semana, fazendo uma grande reflexão. Nós precisamos estar blindados com o ensinamento da palavra. Porque nesses últimos dias, irmãos, muitas coisas têm acontecido para tirar a nossa paz. E a gente precisa estar alicerçado na verdade. Amém? E a gente precisa estar blindado com aquilo que nós cremos. Não sei se os irmãos lembram, nós dividimos a nossa confissão de fé em 7 estudos. E como nós iniciamos o livro de Romanos, o livro de Romanos também vai nos ajudar muito com respeito a isso. A lição de hoje, nós vamos falar sobre o ser humano, pecado e graça. Então, nas mensagens anteriores, não sei se os irmãos lembram, nós falamos, o primeiro estudo foi sobre Deus. Eu até encorajo os irmãos, principalmente os irmãos que estão nos assistindo ali no canal, a assistir essas mensagens. Nós compartilhamos várias mensagens sobre Deus. O Zaga também esteve aqui compartilhando 2 mensagens de grande ajuda para nós. Então, isso, irmãos, é a nossa confissão de fé. O que nós cremos? Afinal de contas, Fabiano, você congrega numa comunidade, mas o que você acredita? Então, irmãos, em todo lugar que você congrega, qualquer assembleia que você congrega, existe ali a confissão de fé dos irmãos. Aquilo que os irmãos acreditam. Por que isso é importante, irmão? Para você estar blindado, Vinícius. Para você não cair em falsas doutrinas. E eu não sei se os irmãos lembram que, quando nós estudamos o livro de Atos, irmãos, Paulo, praticamente, né, Sérgio, quase todas as mensagens, Paulo estava combatendo falsas doutrinas. E depois você vê João, o próprio apóstolo João, nas epístolas, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, João também combatendo, irmãos, falsas heresias. Então, isso é importante, os irmãos julgam importante, nós temos a nossa identidade, o que nós cremos. Então eu encorajo os irmãos, e depois a segunda mensagem que nós vimos foi sobre Jesus Cristo. Então a mensagem de hoje vai falar sobre o ser humano, o pecado e a graça. Vou pedir para o Alfredo colocar lá para nós, os irmãos vão acompanhando com a gente. E eu dividi esse tópico em 4, para a gente ler junto e a gente está desfrutando junto. A característica da reunião de hoje, irmãos, é uma escola dominical. Né? Apesar de nós não estarmos familiarizados com esse tema, mas a mensagem de hoje, o estudo de hoje é diferente de uma mensagem que a gente compartilha no sábado. É um estudo focado naquilo que nós cremos, dentro desse tema que nós estamos falando aqui. Ser humano, pecado e graça. Amém? Vamos gastar um tempo ainda em oração, para o Senhor nos abençoar? Querido Pai Celeste, somos gratos, Senhor, pela Sua misericórdia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, Senhor, se acrescentando a cada um de nós. Queremos Te conhecer mais, Senhor. Queremos estar blindados com a Tua palavra, Senhor. Firmes na Tua palavra. Então, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir a Tua palavra e sermos edificados juntos. Nos ajuda, Senhor, até o final dessa reunião. Fala com cada um de nós. Queremos apenas ser um canal diante da Tua palavra, Senhor. Tu és a verdade. Tu és tudo que nós necessitamos. Por isso nós dependemos totalmente do Senhor. Fala conosco. Louvado seja o Senhor. Então eu queria pedir para os irmãos lerem o primeiro tópico que o Alfredo vai colocar aí para nós e darmos continuidade. Amém? O ser humano foi criado por Deus segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, sendo Adão e Eva os primeiros dessa criação. Apesar de nós já conhecermos esses assuntos,
é importante nós revermos, né? Quando a gente fala da criação, esse assunto eu já sei, né? Que cada vez que você estuda as Escrituras, mais você aprende, mais o Senhor se renova. E quando nós falamos que o ser humano, ele é a imagem e a semelhança de Deus, nós lembramos, claro, de Gênesis 1:26. Então vou pedir para os irmãos lerem esse versículo para nós, Gênesis 1:26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que nascejam pela terra. 27. E o Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Recentemente, eu quero abrir uma aspa aqui, que eu lembrei disso. Um irmão precioso me fez uma pergunta. E eu gosto de pergunta inteligente, Sérgio. Principalmente quando a pergunta tem base nas Escrituras. O irmão perguntou para mim assim, irmão, Deus é Espírito? Falei, sim. João 4:24, né? Deus é Espírito. Aí ele falou assim, Timóteo 1:17 fala que Deus, ele é imortal e invisível. Falei, sim. Deus é imortal e invisível. Então como que o ser humano foi feito à imagem de Deus se ele é Espírito e se ele é invisível? Falei, gente, eu estou há tanto tempo congregando que eu nunca ouvi uma pergunta dessa. Você já ouviu? Sim, já ouviu, Fabiana? E aí? Deus é Espírito. Deus também é invisível. Como que eu sou criado à imagem e semelhança de um Deus invisível e Espírito? E é interessante que eu lembrei de um versículo de João 1:18, que ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aí, ponto e vírgula, o versículo continua. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí eu voltei com uma pergunta para o irmão. Quem é o unigênito do Pai? Vocês não estão percebendo que coisa interessante isso? Quem é o unigênito do Pai, Sandra? Cristo. Então, preste bastante atenção nisso. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Diga comigo. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Esse irmão me fez lembrar de mais um versículo. Colossenses 1:15. O que Paulo diz lá? O versículo fala este, referindo-se a Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Curioso isso, não é? Então, é muito interessante isso, que quando, aí a gente pode voltar para Gênesis 1:26. Quando Deus, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, já estava se pensando no Filho. Ou seja, irmão, olha só isso aqui, ó. O Filho é a imagem eterna e incriada. Diga, o Filho é a imagem eterna e incriada. Agora, o homem é a imagem criada conforme esse modelo. Eu posso afirmar 100% que nós somos a imagem de Cristo. Nós podemos confirmar, então, que nós somos a imagem de Cristo. Mas, Emerson, já que isso aqui é um estudo, aonde está escrito isso? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Os irmãos leiam para mim esse versículo com muita atenção. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também se predestinou para serem conformes à imagem do seu... Uau! seja o primogênito entre muitos irmãos. Resolvido. Falei, irmão, respondi sua pergunta? Puxa vida, irmão. Graças a Deus. Ufa. Não é maravilhoso? Agora vamos pensar assim, você já percebeu o peso que nós carregamos de sermos a imagem de Cristo? As pessoas olharem para você, Ingrid, e falar, é a imagem, nós somos um protótipo de Cristo. Não é gostoso isso, Gustavo?
você saber que você é a imagem de Cristo, Fabiana? Quando você estiver andando na rua, você sempre vai lembrar disso. Opa, eu sou a imagem de Cristo. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Nós somos a imagem de Cristo. Olha um comentário interessante aqui de um autor chamado Mackintosh. Ele fala assim, ó, Jesus tornou visível a natureza invisível de Deus. Repete comigo. Jesus tornou visível a natureza invisível de Deus. Agora, Sérgio, eu entendo muita coisa quando Jesus, porém, lá em João 14, versículo 9, quando ele está diante de Felipe, que Felipe questiona ele, ele fala assim, quem me vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque o Filho é a imagem do Pai. Irmãos, isso é demais, Mara. Glória a Deus. Para mim, isso é um mistério revelado. Isso é tremendo. Vamos para o item 2. Os irmãos leiam aí o 2. Após a criação do homem, houve a queda, resultado da desobediência do casal. Após a criação do homem, houve a queda, resultado da desobediência do casal. Vamos ler Gênesis 2,15. Os irmãos acharem, pode ler para me ajudar, para a gente não perder tempo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Irmãos, olha que coisa interessante isso aqui. Cada trecho que eu leio, que eu releio, é uma lição que a gente aprende. Os irmãos lembram que, eu sempre falo isso, né? Por trás dos versículos, o que que tem? Detalhes importantes. Pergunta, por quê? Ou seja, qual o objetivo de Deus ter colocado... Olha aí, Felipe, lembrei de você essa semana. Qual o objetivo de Deus ter colocado o homem no jardim? O versículo está dizendo. É para você cultivar e guardar o jardim. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Os irmãos lembram da semana passada que eu compartilhei aqui junto com o irmão Sérgio? O primeiro lugar que Deus pisou foi o Jardim do Éden. Como Deus é santo, o lugar precisa ser santo. Sim ou não, irmãos? Então ali é o primeiro santuário, onde Deus pisou o pé para ter comunhão com Deus, com o homem. Porque se você for ler Gênesis, Sandra, Deus no finalzinho da tarde tinha comunhão, Deus passeava pelo jardim. Então o lugar ali deveria ser santo. E você lembra quando Moisés subiu no monte, o Senhor falou para ele assim, ó, o lugar que você pisa aqui é santo, então tira a tua sandália. Então aonde Deus está, irmão, é santo. Então a sequência que eu compartilhei com os irmãos semana passada, depois você tem um tabernáculo móvel que Deus ordena a Moisés para construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar. O tabernáculo é móvel. E depois Deus ordena a Davi que ele não iria edificar o templo, mas o filho dele, porque ele tinha derramado muito sangue. Então ali há mais um outro lugar fixo, não agora móvel, para Deus habitar e o seu povo adorar. Mas no Novo Testamento, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Significa que se eu sair daqui, esse lugar aqui é vazio. Porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo, nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo. Então esse lugar tem que ser? Os irmãos estão entendendo aqui, né? Então esse lugar tem que ser? Então eu pergunto para os irmãos, hoje no Novo Testamento, o que seria esse jardim? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É onde Deus está. Individualmente é você. Coletivamente é a igreja. Ambos os lugares precisam ser santos, porque Deus está ali. Ousado. O Espírito Santo está aí dentro. Então os irmãos percebem que coisa maravilhosa? Então a intenção de Deus ao colocar o homem no jardim é para que ele cuidasse e cultivasse. Na verdade, Deus queria que o homem fosse um mordomo, um administrador daquele lugar. Ó, eu estou colocando vocês aqui, aqui tem de tudo, tudo para vocês, tudo é feito para vocês. Todas essas árvores são feitas para vocês, o fruto dessas árvores é para vocês comerem.
E vocês vão simplesmente guardar e cultivar. Não foi isso a ordem de Deus? Só que olha que interessante aqui, irmão. Os irmãos sigam junto comigo aqui o raciocínio, tá? Lembrando que isso aqui é uma esfera de estudo, tá, irmãos? Não durma. Me acompanha aqui, tá bom? Tá junto comigo aqui? Os irmãos estão junto comigo? Deus então, William, estabelece um limite. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Deus estabelece um limite para o homem. Vamos ler aí Gênesis 2, 16 e 17. Os irmãos me ajudem aí. Quem achou já pode ler. E o Senhor Deus te deu esta ordem, que toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que ela comer, certamente morrerás. Simples assim. Ó, tudo é de vocês, tudo é seu, Mara, tudo é para você. Mas eu só tenho um limite que eu vou impor para você, tá tudo certo? Tudo é seu, menos aquela árvorezinha que está lá, ó. Aquele é seu limite. O que significa esse limite? Pergunto para os irmãos. Hein, Mateus? Leva a gente a fazer uma reflexão. O que são os limites? Os nossos limites. Vamos refletir. Nesse caso aqui, o que seria esse limite? O limite, irmãos, vamos dizer que o limite não é um sinal de crueldade de Deus, mas é um guardar de Deus e um governo. Deus quer um governo, Deus quer guardar você. E o homem ultrapassa esse limite. E aí, um outro comentário do Mackintosh, seus irmãos, eu tenho o estudo do Mackintosh, o Pentateuco, irmão, extraordinário. Porque o irmão, ele mostra Cristo no Antigo Testamento. Tudo que você vê no Antigo Testamento, você vê Cristo, irmãos. É algo extraordinário. Uma visão assim, irmão, fora dos padrões normais. Tremendo. Então, a vida verdadeira só existe dentro do governo estabelecido por Deus. Repete comigo. A vida verdadeira só existe dentro do governo estabelecido por Deus. Então, vamos fazer uma aplicação? Por que Deus impõe em você limites? Hein, Margarete? Por que Deus impõe em nós limites? Pode me responder, irmãos, pode responder. Ó, restrição para nos guardar, para nos proteger, porque Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas fraquezas, Ingrid. Então ele impõe limites sabendo que você vai, se você ultrapassar esses limites, vai ter consequência, Emerson. Vai dar ruim, olha ali. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, uma pergunta de novo, ó. Quais os limites impostos por Deus que você tem mais dificuldade? Vamos refletir um minutinho? Quais os limites impostos por Deus que você tem mais dificuldade de obedecer? Deus coloca o limite e você vai e ultrapassa. Deus coloca uma faixa e você vai lá e... Sinal está vermelho e você ultrapassa. Todos nós somos assim, irmãos. Imagine que aqui tem um grande espelho apontado para mim. Eu estou me vendo ali, ó. Não é assim que funciona? Agora, uma outra observação que eu acho importante desse texto. O versículo 17 fala assim, ó, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Pergunta, o homem morreu? Como que não? Adão morreu com 930 anos. Aí, irmãos, está o erro do nosso entendimento bíblico. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, o que diz? Tudo fez Deus formoso e colocou no coração do homem a eternidade. O homem não era para morrer, amados. O homem era para viver eternamente. Mas Adão morreu. Então a gente percebe aqui, irmãos, que houve tanto morte física como morte espiritual. Porque Adão morreu, 930 anos, mas morreu. Qual que era o desejo de Deus? Que o homem vivesse eternamente. Não era para o homem morrer, mas o pecado fez com que Deus colocasse limite na sua idade e na minha idade. Tanto é que se você for ver na sequência, você vai ver uma diminuição muito grande. Abraão viveu 170 anos.
Moisés 120, Deus colocou um limite. Vocês vão viver até 120. Agora, o que é importante nós percebemos? Não tem como nós resolvermos o problema da morte física, porque todos nós um dia vamos partir diante do Senhor. Tem como a gente solucionar a morte física? Não. O que nós podemos fazer é cuidar da saúde para prolongar um pouco mais. Mas nós conseguimos, irmãos, evitar a morte espiritual. E prestem bem atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Nós temos sofrido ataques de todos os lados, irmão. Uma vez que Deus está trazendo a palavra, o irmão Sérgio sempre fala isso, está trazendo a normalidade da palavra. Parece que você acende a luz e as baratas começam a aparecer. Paulo fala que ninguém vai suportar a sã doutrina, porque ela vai dar coceira nos ouvidos. A palavra incomoda, a verdade incomoda. E nós precisamos tomar cuidado com a morte espiritual, irmãos. Por isso nós precisamos da nossa confissão de fé. Para que você esteja guardado de falsas doutrinas, porque, irmãos, hoje nós vivemos no mundo da internet. E tudo a gente posta para todo lado. Não sabe se está certo, se está errado, nós estamos postando assim mesmo. Gostei daquele camarada falando e vamos lá aí. Escuta aí, irmão. Esses dias eu recebi um vídeo, aí eu ouvi até o final. Eu escuto até o final. Aí eu liguei para a irmã e falei, irmã, você ouviu esse vídeo? Não. Olha, então tá bom. Deus abençoe. Já que a irmã não ouviu, então não tem como eu explicar para a irmã o final do vídeo, a porcaria que estava lá. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós, presta atenção aqui, irmãos, chama sua atenção, nós, da comunidade, irmãos em Cristo, não somos donos da verdade. O que nós estamos nos esforçando aqui é para estudar a Escritura. Mas nós temos comunhão com todos os irmãos, porque nós não somos donos da verdade. Mas nós precisamos estar convictos daquilo que eu acredito, para não causar confusão na comunidade. Eu sempre digo para os irmãos assim que não concordam com as coisas. Vem ter comunhão, vamos sentar. Eu estou abrindo uma aspa aqui, viu, irmãos? Porque é um alerta para nós. Você precisa se guardar para você não morrer espiritualmente. E nós vamos ver aqui a consequência de você ultrapassar os limites de Deus. Há uma consequência muito grande, irmãos. Então, Sérgio, nós temos que estar blindado. Pelo menos com o básico da verdade, irmãos. Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Tudo que vem você acredita. Sem base bíblica. Então eu encorajo os irmãos. Isso não é só para o Hermes, só para o Sérgio, só para o Abner, só para os irmãos que compartilham, irmãos. Há uma grande necessidade da gente buscar a verdade. Às vezes a gente passa anos em um lugar, acreditando que aquilo é verdade, sem ao menos ouvir o outro, ouvir o que o outro irmão tem a pensar, e fazer uma reflexão talvez. Recentemente, eu só estou abrindo aspas aqui para os irmãos entenderem a importância de nós estamos convictos com aquilo que nós cremos. Recentemente o irmão veio falar comigo e falou, irmão, eu não concordo com o que você disse. Aí eu falei, puxa irmão, mas o que foi que eu disse? Você disse isso, isso e isso. Mas você não concorda comigo por quê? Aonde tem um texto bíblico que você pode me mostrar onde eu estou errado? Não, não é texto bíblico, irmão, eu aprendi assim. Eu falei, você aprendeu assim, mas a Bíblia está dizendo assim. Você vai ficar com o que você aprendeu ou com o que a Bíblia diz? Os irmãos estão percebendo? Nós precisamos, Sandra, estar blindados com a verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem de mim se alimenta e quem de mim não se alimenta? Irmã Júlia, as perguntas assim levam a gente a refletir, não leva, Vini? Quem de mim se alimenta, por mim verá. E quem de mim não se alimenta? E aí o que você tem aqui, irmãos? A morte espiritual. A gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, quem acredita? Tem gente que não acredita, viu, irmão? E discute com você e bate o pé com você que não existe o livre-arbítrio. Irmão, mas se a gente for varrer as escrituras, lá em Deuteronômio 30:15, eis que te proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua família. É tu que escolhe. Então eu posso escolher a vida, para que você não morra. Irmãos, porque o que tem de barata por aí querendo te matar é um monte. E às vezes, eu sempre falo isso, os irmãos, você não vale dar risada, hein, Fabiana? Está muito sério, você não vai dar risada do que eu vou falar agora não. Nós somos um crente águia ou um crente urubu? Porque, irmãos, o urubu, ele anda em círculo. Ele anda atrás do quê? Morte.
Tá aqui, ó, ele não tem perspectiva de nada, Juliana, tá aqui, ó. E o crente águia? A águia voa por cima dos problemas. Tá uma tempestade aqui, a águia tá lá em cima, ó. Depois que a tempestade abaixa, ela desce. Porque ela tem foco, ela tem alvo. Pode falar alto, Sérgio? A águia, quando ela vê a sua presa, ela tem foco, ela tem alvo. Você tem foco? Ou você está em círculo? Deus me livre, né? Fora crente urubu, né? Irmãos, agora é interessante a gente perceber uma outra pergunta. Qual foi o resultado do homem ultrapassar o limite que Deus impôs? E aí nós vamos ver aqui, irmãos, uma série de complicações. Uma lista de complicações. Primeira coisa que o homem fez, tentou se esconder. Não adianta se esconder do autor da vida, irmãos. Ele sabe aonde você está em cada canto dessa terra, irmão. Não adianta, Raimundo, eu me esconder. É mais fácil se arrepender do que fugir de Deus. E aí a gente vê, eu quero ler aqui um trechinho do livro para os irmãos, só para encorajar vocês, os irmãos que tiverem interesse. É um comentário do Mackintosh que fala sobre a nudez do homem, do fato dele ter se escondido de vergonha e medo de Deus. O irmão diz assim, ó, primeiro, Gênesis 3,17 fala, abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas, cobriram uma vestimenta. Aí o irmão fala assim, ó, no momento que Adão ouviu a voz do Senhor, Deus, no jardim, ele temeu. Lembra, irmãos, antes do pecado era da inocência, ninguém sabia. Depois do pecado era da consciência. Agora você é consciente do que você está fazendo. Agora tu sabe o que é certo e o que é errado. Os olhos se abriram. E o irmão continua, porque como ele próprio confessou, estava nu. Sim, nu, embora tivesse com sua veste. Portanto, é evidente que essa veste nem sequer satisfazia a sua consciência. Se a sua consciência tivesse sido divinamente satisfeita, ele não teria ficado assustado e com medo. Veja o que está escrito aí em 1 João 3,21, lê para mim. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, se o seu coração não te condena, para que temer? Para que se assustar? Se o seu coração está tranquilo, não te condena, para que assustar? O grande problema é que nós sabemos que a consciência está ali. Acendeu uma luz vermelha. E aí o que o homem faz? Se esconde de Deus e tenta cobrir o seu erro. Mas você sabe que Deus aparece para ele e fala, ué, quem te fez saber que você estava nu, Adão? Pois é, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Até então, eles andavam nus, eles não tinham problema, eles não sabiam o que era aquilo. Mas, irmãos, quando veio o pecado, o homem então, irmãos, resolve se cobrir com folha de figueira. Irmãos, e eu quero chamar a atenção dos irmãos que Isaías, ele traz uma profecia, tanto sobre a primeira veste, como a segunda veste. Abram aí a sua Bíblia, Isaías 64:6, por favor, os irmãos leiam, com bastante cuidado. Todas as nossas justiças, como prato caído, todos nós buscamos, E as nossas iniquidades, como ovelha, nos levaram. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Todos nós somos como imundo. Essa palavra aqui no hebraico é impuro. Todos nós somos impuros. E todos nós, olha lá, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Trapo de imundície aqui, irmão, significa pano manchado de sangue, contaminado. É um sangue aqui, de acordo com as escrituras, contaminado, um sangue imundo. Essa é a nossa justiça. Não vale para nada. Diga assim, a minha justiça não vale para nada. Então o homem, irmãos, ele tenta cobrir o seu erro com a sua própria justiça humana. Não serve. Diga, minha justiça humana não serve.
Irmãos, e aí você percebe aqui que Isaías está profetizando ó, que essa folha de figueira, ela vai murchar, e um dia ela vai cair, ou seja, você vai ficar nu de novo, vai ficar descoberto de novo. Irmãos, isso não é maravilhoso? Depois a gente vê aquele jogo de um culpar o outro, não é isso? Depois eles tentaram se justificar ao invés de reconhecer e confessar os seus erros diante de Deus. E aí quando você olha Gênesis capítulo 3, versículo 12, Adão culpa a mulher diretamente, mas indiretamente ele culpa Deus, irmãos. Porque ele diz assim, ó, então disse o homem, a mulher que tu me destes. Olha só, não está culpando indiretamente Deus? Foi tu que me deste. Ela comeu e cometeu o erro. E aí você vê, né? Adão fala o quê? O que Adão fala? Ela me deu da árvore e eu comi. Aí a mulher, para se defender, fala o quê? Foi Satanás. E agora Satanás vai fazer o quê? Hein? Satanás olhou para trás, o que só sobrou eu. Tudo é eu. Brincadeira aqui, meu irmão, só abrindo um parênteses. O Cláudio culpa a Beth. A Beth olha para o diabo e fala, foi tu. E o diabo olhou para trás e falou, e agora? Aí Wilson. Aí Mateus. E agora? Tu culpou a Dice. A Dice culpou Satanás. E agora? Vocês ficaram sem culpa, porque a culpa é dele. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Olha só que interessante isso. O pecado altera a forma de como nós vemos Deus. Olha que interessante isso. Deus vira agora uma ameaça, não mais o Pai. Quando o pecado vem, você é exposto. Deus agora, ele é uma ameaça para você, porque o homem teve medo e se escondeu. Ó, ameaça agora Deus para mim. Então eu vou viver fugindo de Deus. Ao invés de nós, a Bíblia, o que João fala? Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é mais fácil, Juliano? Errou, vai diante do Pai, confessa e deixa que o Senhor vai nos alcançar. Agora eu quero uma curiosidade aqui, tá? Eu acho que aqui vale a pena vocês prestarem atenção no que eu vou dizer, irmãos. Porque desse erro sai uma religião, uma crença. No capítulo 21, 26, Deus criou o homem, não foi? No versículo 27, preste bastante atenção, no 27 ele fala, homem e mulher os criou, sim ou não? Sim. Como que criou a mulher se a mulher só foi criada lá para frente? E aqui sai uma religião, irmãos, preste atenção como é importante saber a verdade. E aqui sai uma religião, inclusive os muçulmanos acreditam que Adão tinha outras mulheres, não apenas Eva, porque aqui está claro, antes de Deus criar a Eva, aqui está dizendo que Deus criou mulher, homem e mulher. E como a gente consegue sair disso? É por isso, irmãos, é claro que os irmãos, nem todo mundo tem a força de vontade de estudar a língua original. Mas, irmãos, sabem que eu amo a língua hebraica. E aqui vai uma grande ajuda para os irmãos, como foi para mim. Esses dias eu estava com o Abner lá, meu genro, conversando. Ele falou para mim, nossa, Emerson, irmão, se isso aí for verdade, então acabou essa tese. Eu falei, pois é, Abner, isso aí é uma curiosidade muito importante. Eu não vou dizer nem que curiosidade, irmão, mas, por exemplo, quando a gente fala de homem e mulher, ó, homem, mulher, existem 3 palavras para identificar o homem nas Escrituras. Preste atenção nisso aqui, ó. Primeiro, a primeira palavra que Deus usa é Adam. A segunda palavra que a Bíblia usa é Ish. Tudo para homem. A terceira palavra que a Bíblia usa é Zacar. 3 palavras para homem. E o que significa isso, Emerson? Quando Deus usa homem, ele está falando da humanidade, a criação, homem e mulher. Quando a Bíblia usa Ish, ele está se referindo ao homem masculino, para diferenciar da mulher. Quando a Bíblia usa o termo homem e usa Zacar, ele está se referindo a macho e fêmea, tanto animal como ser humano. Opa, aqui já consigo ser ajudado em muita coisa, irmão. Por exemplo, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Que homem que está usando aqui? Adão.
Por que Adão? O homem aqui está se referindo à criação, homem e mulher. Não só o homem masculino. Por exemplo, quando a gente lê o versículo aqui de Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Que palavra que a Bíblia está usando aqui para homem? Ué, então significa que a mulher não vai deixar pai e mãe? Irmãos, preste atenção nisso aqui. A primeira mulher do homem é a sua mãe. É a mulher que criou ele. É a mulher que criou o homem. Então, quando ele deixará o homem pai e mãe, os seus pais estão ali, ó. Então, ele larga os seus pais para se unir com a sua esposa. E automaticamente, a esposa também tem que sair. Mas Deus está se referindo aqui ao homem masculino. E aí que vem uma explicação agora quando a gente olha para o versículo 27, Sérgio. E aí, irmãos, nós vamos banir essa religião que crê nisso. Quando ele diz assim, ó, criou Deus, pois, homem à sua imagem. Criou, pois, Deus, Adão à sua imagem. Homem e mulher os criou. Aí você tem ponto e vírgula. O que tem aí, ó? Homem e mulher os criou. Aí você tem 3 palavrinhas para mulher, tá? Isha, você tem Isha. Mulher, no sentido, para diferenciar masculino e feminino, é Isha. E a outra palavra é Nekebá. Aqui está se referindo a macho e fêmea. Tanto mulher, ser humano, como o animal fêmea. Então, quando Deus fala aqui, ó, homem e mulher os criou. Zaká Nekebá os criou. Não é o ser humano. Pronto. Os irmãos compreenderam? A importância de nós entendermos a verdade. Por trás da Escritura, por trás dos versículos tem e muitos detalhes. Isso nos deixa uma certeza de que Adão só teve Eva. Se não me engano, a religião muçulmana acredita nisso. Se não me engano, posso estar errado, mas existe uma outra religião que acredita nisso. Agora, é interessante, irmãos, quando Deus olhou para o versículo aí, para o homem escondido, o que ele perguntou para o homem? Adão, onde está? Adão aqui é homem e mulher. Ele não perguntou só para o Thomas. Quando ele usou a palavra aqui, ele usou Adão, homem e mulher. Onde vocês estão? Casal, onde vocês estão? Ele não usou Ishi, ele usou Adão. Adão é criação. Então não é só jogar a culpa na mulher, irmãos. Adão, onde está? E aí o que aconteceu? Adão, o Senhor não estava se referindo aqui à criação? Irmãos, puxa vida, viu? O pecado, irmãos, ele não fica só no coração. O pecado, ele se espalha. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O pecado, ele se espalha e ele causa dor. Ele causa destruição, ele causa conflito e ele causa morte. E a intenção do homem é se esconder, irmãos. Vamos estar atentos com respeito a isso. Vamos estar vigiando com respeito a isso, irmãos. Por causa da consequência de o homem ter ultrapassado, Sérgio, o limite de Deus, Deus, ele fala no versículo, Moisés, ele escreve no versículo 17, ó, maldita é a terra por tua causa. Maldito é a terra por tua causa. Todos pecaram, irmãos, e carecem da glória de Deus. E a gente vê uma consequência, eu vou ler para os irmãos que a hora já está avançando. O que aconteceu aqui em Gênesis 3,16? A mulher disse, multiplicarei, o Senhor disse à mulher, né? Sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Irmãos, imagine vocês mulheres, não era para a mulher sofrer na gravidez. Mas vocês vão ter dores de parto quando vocês derem a luz. É o versículo 17, Sérgio, ó. E para Adão ele disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore do conhecimento, né, e tal, maldito será a terra por tua causa, e você vai sofrer, você vai trabalhar com fadiga. Versículo 18, produzirá também cardos e abrolhos e tal, versículo 19, do sol do seu rosto comerás pão e tal. Então o homem aqui agora, irmãos, ele vai ter que penar, porque lembra que o homem foi criado para estar num jardim, tranquilo, aposentado, sem esforço físico. Claro, ia se esforçar para cultivar o jardim, mas não ia ser uma maravilha, Sandra?
Por causa de tu, Adão. Irmãos, eu aconselho os irmãos, quando Jesus voltar, nós vamos pegar Adão e Eva. Vai, por causa de tu, irmão, olha só a minha coluna. Não é? É por causa de tu, né? Olha só, quantas dores de parto eu tive nos meus filhos. Aí a gente dá uma surra nela, certo? Irmãos, agora aqui, vou correr aqui porque o tempo está avançando. Deus, então, a veste do homem não serviu. Então Deus aqui, irmãos, Ele vai fazer uma veste maravilhosa para o homem. E aqui tem um grande significado isso, irmãos. Grande significado espiritual. Capítulo 3, versículo 21 fala assim, ó, e fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e o vestiu. Isaías, vou ler rápido. Isaías traz uma grande profecia com respeito a isso. Isaías 61, 10, 11. Os irmãos, lê para mim, para me ajudar aqui. A minha alma se alegra, porque me cobriu de vestes de salvação e envolveu com manto de justiça, como noivo que se agrada do banho, como noivo que se enfeita com a sua joia. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim levantar o meio de semeia, assim o Senhor Deus fará para a justiça e o louvor perante todas as. Você consegue ver Cristo aqui? Você consegue ver aqui uma grande profecia sobre a cruz? Sim ou não? Irmãos, prestem atenção. Me cobriu com veste de justiça. Me cobriu com veste de salvação. Irmãos, eu lembrei do irmão William. Aqui é a verdadeira justificação que o irmão falou ontem. A palavra cobrir. Você lembra que o irmão falou ontem de expiação e propiciação? A palavra cobrir aqui é expiação. É o que Deus fez por nós na cruz. Expiação pelos nossos pecados. Isso remete, irmão, ao sacrifício de Jesus na cruz. É o próximo estudo que nós vamos ver, vai falar sobre a expiação de Cristo. Né? Todo o trabalho redentivo de Cristo na cruz. Vai ser a próxima mensagem. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, o que nós enxergamos? Quando eu olho para a cruz, irmãos, eu sempre falo isso, dois atributos. Amor e justiça. Por que amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E por que justiça? 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí depois a gente vai para o terceiro item. Os irmãos, só lê para mim rapidinho. Adão, o primeiro homem, representa toda a humanidade, transmite o pecado e culpa os seus descendentes, razão pela qual todos nascem pecadores, não havendo um justo sequer, salvo Jesus Cristo, que foi concebido sem pecado. Irmãos, ainda tem muita coisa, mas não dá tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço que ficou faltando, e nós vamos levar para o próximo estudo, porque ainda tem a parte 4, que é para a remissão dos nossos pecados, Jesus Cristo foi à cruz, e esse assunto aqui, ele vai estar inteiramente ligado com a expiação de Cristo, que é o próximo estudo. Então, irmãos, é muita coisa, a gente não consegue passar tudo para os irmãos, mas graças ao Senhor, por o Senhor ter nos concedido até aqui. Jesus é o Senhor. Próximo domingo, ou nós não sabemos se vamos ser todo domingo, mas talvez um sim ou não, ou uma vez por mês, nós vamos estar trazendo para os irmãos aqui. Ainda tem uns minutinhos, se os irmãos quiserem compartilhar. Jesus é o Senhor.